Pessoal, bom dia para todos, boa tarde, boa noite. Aqui hoje eu vou mostrar para vocês a modulação em FM, como é feita. Aliás, esse tipo de modulação é o tipo de modulação mais fácil de fazer, entendeu? Não requer muito áudio, né? Para você transmitir, não requer você ter um amplificador de áudio como um AM, né? Que você tem que ter quase a mesma potência de áudio do que a de RF. Então, aqui ó, eu exemplifiquei a parte que gera o sinal, né, da frequência. Como que é feito? Para você gerar uma frequência, você precisa fazer um conjunto sintonizado, né? Uma bobina na frequência lá, vamos supor 27 MHz, e um conjunto de sintonia, que é um capacitor de isolamento, né? Como esse aqui também, de isolamento da bobina, senão entra em curto lá a base do transistor que gera o sinal. E aí tem a bobina, né, propriamente da frequência que você quer, e um conjunto de sintonia. Isso aqui ele é ajustável através do diodo variacato. Aqui também é outro conjunto de sintonia. Então esse de baixo aqui é do áudio, é por onde o áudio entra e provoca variação de frequência. Por isso modulação em frequência. Há uma variação na frequência conforme você fala. Então você está vendo como que o áudio vai aqui? Isso aqui é um choque de RF para evitar que o áudio interfira ou a frequência interfira no áudio, entendeu? Para evitar retorno. Mas é assim que o áudio entra, tá vendo? Nessa bobininha aqui, tá? No filtro, né? E vai lá pro meio do diodo variacato. Esse diodo variacato, ele é um diodo que conforme você aplica a tensão nele, ele abre, você entendeu? Aí ele provoca uma variação de capacitância. E essa variação de capacitância faz com que mude a frequência, que está próximo da bobina, né? Está em paralelo com a bobina. Então é isso que faz a modulação em frequência, tá vendo? E geralmente isso aqui é feito perto do VCO, é por aqui que controla a frequência. O processador, que no caso é o PLL, né? O processador que vai mudar a frequência, ele vem uma tensão aqui, ó, tá vendo? Num outro varicato. Então, para cada frequência é uma tensão que entra, e aí vai provocando essa variação aqui de capacitância, e aí, como ele também está, note que ele está em paralelo com a bobina, ele está invertido aqui o desenho para cima, mas ele também está em paralelo aqui, entendeu? Então ele também provoca uma variação em frequência. Então, por aqui entra tensões para mudar a frequência, e por aqui entra o áudio para provocar, conforme os picos de áudio, provocar a variação de frequência. Tá vendo? Então, isso aqui que é o sistema de modulação de frequência. É muito fácil. Aí, uma coisa interessante, tá? Um PX que transmite em AM, tem como fazer transmitir em FM? Tem, e é muito facinho, é muito facinho. Você descobrindo onde está isso daqui, ó, você pode pegar um pré-amplificador de áudio, pegar lá do PTP, lá da parte de pré-amplificador, e injetar fazer um circuitinho desse aqui lá e funcionar. É lógico que você precisa ter conhecimento técnico, né? Porque isso aqui, quando você pôr isso daqui, ele vai provocar uma alteração no circuito. Então você tem que vir e recalibrar o VCO. O VCO é o que controla a frequência para que ele não fique destravado, tá bom? Mas tem como fazer, tá? Aí a outra pergunta que pode surgir: por que que o desvio é diferente, né? Tá vendo? Para uma determinada sistema de comunicação é um, para aqui é outro. Esse sistema aqui era na TV analógica. A TV analógica era um desvio de 20 kHz. No FM de música é 75. Porque quanto maior é o desvio, maior a qualidade do áudio, entendeu? Maior os graves e agudos lá. Esse daqui é o sistema, o 5 kHz é usado no VHF, nas comunicações de polícia, analógico, tá? Então o 5 kHz é usado nas comunicações de VHF, tá? E esse 2,5 é usado naqueles Takabolt, aqueles radinhos lá que você vê por aí da Motorola, esses radinhos de frequência livre, tá? Existe um também que é 1,5, tá? Existe um desvio de 1,5, geralmente é PX. PX é 1,5. Aí a pergunta: como que eu faço para isso aqui trabalhar dentro disso daqui? É muito fácil. É aqui a quantidade de áudio. Quanto mais áudio você colocar, maior desvio vai acontecer. Então o primeiro dele é o controle do nível de áudio. O segundo são circuitos que faz o áudio ficar dentro de uma faixa dessas daqui, entendeu? Que é o pré-ênfase, tá? Para não deixar que o áudio faça muitos picos, né? Então você limita o áudio. E uma outra questão também é que geralmente lá no circuito dos rádios
eles injetam uma tensão aqui, ó. Injeta uma tensão, um resistor, pega um resistor na alimentação e injeta uma tensão até provocar o máximo dilatamento do varicap. Porque o varicap ele tem uma variação, dependendo do modelo, ele vai de 5 a 40 pf, de 10 a 30, vamos supor, de 40 a 100. Então, quanto mais capacitância o varicap tiver, né, menos é o desvio. Se você pôr um capacitor, vamos supor, de 4 a 40, ele vai dar um desvio muito grande. Então se injeta uma tensão aqui para que o varicap fique próximo do máximo dilatamento dele, entendeu? Aí ele não vai ter muito, quando o áudio entrar aqui, não vai provocar muito desvio, porque ele já está no máximo dele de tensão que ele aceita. Então isso também controla, tá? Esse aqui é o método que usa muito VHF. Então aqui pega lá na tensão da alimentação e injeta um resistor aqui, ó, já com uma tensão já definida, para que esse varicap não provoque muita abertura, desvio, né? Esse aqui é um componente bem pequenininho, você não vai ver lá um negócio fazendo isso, é lá dentro dele. Aí você tem como você controlar essa quantidade de desvio. Isso é importante, tá? Quanto maior o desvio, menor é o alcance, tá, do transmissor, porque você perde energia desviando a frequência, você perde energia. Então, quanto mais estreito em comunicação, todas elas, quanto mais estreito é a portadora, mais longe vai, tá bom? Então isso aqui é importante. Uma outra coisa é o receptor. Note que o receptor, ele também tem que ter um desvio. Antigamente era feito assim, ó, você tinha lá a antena, né, o pré-amplificador, o misturador local, né, onde é injetado uma frequência subtraída da antena ou somada da antena, sai aqui uma FI de 10,7. Então antigamente fazia isso daqui, lá no final se pegava uma tensão lá e trazia aqui para cá, para um diodo varicap igual esse aqui, ó, para controlar a frequência do oscilador local. Então isso chamava AFC, controle automático de frequência. E era esse circuito que fazia com que o receptor recebesse sinais tanto de banda larga quanto de banda estreita. Então era muito comum você puxar um radinho de pilha de FM para VHF, para aviação, e ele funcionar perfeito, porque ele tinha o AFC. Então, independente do desvio que está recebendo aqui, ele sabia que a quantidade de áudio, se fosse muito áudio, muito desvio, ele já trazia uma tensão aqui e fazia com que esse varicap segurasse, entendeu, a frequência para não acompanhar. Hoje já é diferente. Hoje isso aqui ele volta para dentro dele mesmo, aqui, ó, dentro do CI. Então ele trabalha na FI, ele não trabalha controlando o oscilador local. Então esse 6 aqui, ó, esse 3357, 3362, esse aqui é muito comum. Esse aqui é usado muito no telefone sem fio. Então ele já dentro dele já tem isso aqui, entendeu? Ele já faz uma leitura lá do desvio e, né, só que também tem a questão do filtro, né, que aqui geralmente tem um filtro que também limita em 5 kHz, em 2,5. Tá? Então também, hoje mudou bastante esse sistema. Tá? Os rádios FM antigamente era assim, ele tinha lá uma linha de realimentação que fazia o oscilador local trabalhar alterando a frequência. Tá? Então hoje é um circuito integrado, é tudo internamente, né? E ele faz tudo lá dentro. Então já tem um CI próprio para cada faixa. E além disso tem aqui também um filtro, né, que limita a largura que vai receber. Então não tem como você, mesmo mexendo aqui, não tem como você alterar se o filtro tiver um filtro aqui. Tá bom? Então isso aqui era o sistema de receptor, um sistema que usa, né, muito comum, o MC3357 e 3362. Então no PX tem como você fazer isso aqui, no PX-AM tem como você fazer isso aqui, é muito facinho. Isso aqui também tem como fazer. Se você montar uma plaquinha, que não dá bem pequenininho uma plaquinha, um demodulador com esse MC3357 ou 3362, e lá na sua FI lá, ó, onde tem lá geralmente é um filtro cerâmico aqui, e você pegar o sinal aqui e passar para uma plaquinha dessa, você vai receber FM também. Tá? Então isso aqui nada impede que você altere um rádio de 11 metros de AM para fazer funcionar em FM. Tá bom, gente? Então isso aqui eu ia falar sobre a modulação FM. Valeu!